Vamos falar de relevo brasileiro, mais um vídeo aqui do nosso canal, ok? Então nós vamos estudar também a geologia e a geomorfologia neste vídeo. E antes da gente falar, principalmente da parte geomorfológica, né, planaltos, planícies, depressões, é importante a gente fazer uma diferenciação entre a geologia e a geomorfologia. E aí eu gosto de mostrar essa imagem aqui, né? Quem já leu O Pequeno Príncipe já viu essa imagem, tá? Geologia e geomorfologia são coisas diferentes, gente. Quando eu estou falando de geologia, eu estou falando do conhecimento das estruturas, a parte interna, tá? Então, se por exemplo, eu mostrar uma imagem para vocês de um planalto, né? Eu estou mostrando a forma para vocês desse planalto, um plano mais alto, a forma. Agora, se eu quero saber a estrutura desse planalto, eu vou perguntar na geologia. Eu quero saber a parte interna. Esse planalto é sedimentar? A sua parte interna é de rocha sedimentar? Esse planalto é escudo cristalino? Ali você vai encontrar rochas magmáticas, metamórficas, né? Rochas cristalizadas, né? Então, a geologia ele quer saber a parte interna. Que tipo de rocha que tem ali, né? Como é que foi a formação dessa rocha, né? O que compõe essa rocha? A parte interna. A geomorfologia ela vai olhar a forma. Nossa, aqui eu estou vendo um planalto, aqui eu estou vendo um morro, aqui eu estou vendo uma serra. Né? A parte externa, a forma, ok? Então são coisas diferentes. E as duas se complementam. Beleza? Na imagem vocês estão vendo ali, né? Um elefante, uma jiboia. Essa parte interna. E aí você tem uma forma ali, que é essa parte externa. A geomorfologia é o conhecimento das formas, tá? E todo esse processo de evolução dessa forma, tá? Agora, o conhecimento da estrutura é a parte interna, como é que se originou, né? O que compõe essa estrutura interna. Sabendo disso, vamos, né, seguir aqui falando da estrutura geológica no Brasil. É o substrato rochoso, né, a rocha sólida deste relevo. Então, a gente fala de estrutura geológica, eu estou falando da rocha sólida, da rocha que está presente naquele relevo. Então, você pode ter um relevo, um planalto, né, que a rocha que está presente ali é uma rocha sedimentar. Então, um planalto sedimentar. A rocha que está ali é uma rocha metamórfica, magmática. Né? Então, possivelmente é um planalto presente em área de escudo cristalino. Beleza? A idade e o processo de formação também os diferencia, tá? Então, às vezes, aquela estrutura é muito mais antiga do que outra. A formação dela foi diferente do que a outra, ok? E aí, é claro, idade mais antiga, a formação sendo diferente, elas vão ter nomes diferentes, beleza? Existem três estruturas geológicas, tá? Que nós podemos conhecer como a bacia sedimentar, o escudo cristalino e o dobramento moderno. O terceiro aqui, vocês estão vendo, né? Não temos no Brasil essa estrutura geológica chamada de dobramento moderno. Nós temos a bacia sedimentar e o escudo cristalino. Apenas os dois primeiros nós temos presentes no Brasil. Nosso território é muito antigo. Sofreu várias ações ao longo do tempo, de ações de vento, chuva, o sol provocando a erosão dessas estruturas. Beleza? E aí é um dos motivos, até mesmo das nossas altitudes no Brasil serem modestas. Por quê? Nosso território é antigo, tá? Então, nossos relevos presentes aqui são bem antigos, eles tiveram tempo para se desgastar, porque teve tempo para sofrer erosão por conta do vento, da chuva, do sol batendo ali. Então, foi sofrendo um processo erosivo mais intenso. Então, foi meio que diminuindo de tamanho, tá? Então, por que a gente não tem altitudes assim elevadíssimas no Brasil? Nosso território é antigo. Teve mais tempo para sofrer o processo de erosão. Chuva, sol, vento batendo ali. Essa erosão foi sendo gerada há milhares de anos, e aí nossos territórios são mais modestos em relação à altitude. As bacias sedimentares, os escudos cristalinos, vocês vão perceber, né, que eles têm altitudes modestas comparados ao dobramento moderno. Ok, até aí? Bom, o escudo cristalino nós também chamamos de crátons, tá? Terrenos bem antigos, vão de 4,5 bilhões de anos a 2 bilhões de anos. Geralmente são formadas por rochas magmáticas e metamórficas, tá? Então, o que você vai encontrar no escudo cristalino nessa estrutura geológica? Dois tipos de rochas, basicamente. As rochas magmáticas e as metamórficas, beleza? Nessas rochas você tem cristais presentes, e aí você tem esse nome cristalino. E ele é muito resistente. Crátons é força, forte, são rochas resistentes.
também são chamados de maciços antigos, tá, gente? Então, se apareceu escudo cristalino, maciço antigo ou crátons, é a mesma coisa, tá? É possível encontrar muitos minerais nesse tipo de estrutura geológica, nessas rochas que estão presentes nessa estrutura geológica, que a gente vai chamar de escudo cristalino. Minerais, ferro, né? Minerais como ferro, ouro, entre outros, tá? Nós temos 3 grandes áreas de escudos aqui, principalmente pensando no Brasil, tá? As Guianas, o Atlântico e o Guaporé, beleza? Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês as áreas de escudo cristalino, né? Aqui, ó, aquela parte próxima às Guianas, né? Próximo ao Suriname, a gente tem o escudo das Guianas. Toda essa porção próxima aqui ao Oceano Atlântico, nós temos o escudo Atlântico, né? Que pega regiões de serra, como a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, certo? A gente está falando de estrutura geológica no Brasil, tá? Então você vai ver que você vai encontrar escudo cristalino na parte central, próximo ao litoral aqui ao Oceano Atlântico e ao norte do Brasil no escudo das Guianas. São regiões com bastante minérios. Se você for olhar onde está Minas Gerais, olha aqui onde está Minas Gerais, numa porção de escudo cristalino. Então, minério vai ter pra caramba, tá? Aqui também você tem uma exploração mineral muito forte hoje no norte do Brasil, porque ali tem o escudo das Guianas, principalmente de ferro, tá? Entre outros minerais, bauxita, ouro, entre outros, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que nós temos 3 grandes áreas de escudos, Guianas, Atlântico e o Guaporé. Quando a gente fala do Pão de Açúcar, do Corcovado, são áreas de escudo cristalino, gente, tá? Ok? O Monte Roraima ali está na área de escudo das Guianas, beleza? Bacias sedimentares é mais da metade do nosso território, 64%, é mais recente que o escudo cristalino. Então, se comparar os dois em idade, esse é o mais novo, tá? Nós podemos encontrar petróleo e carvão nessas regiões. Existem bacias sedimentares no oceano, que se formam no limite das placas, geralmente, beleza? E como é que são formadas essas bacias sedimentares? Esses sedimentos vão sendo depositados sob embasamentos cristalinos, tá? Embasamento cristalino é um outro nome para escudo cristalino? Beleza? Deixa eu mostrar a imagem para vocês. Ó, tá vendo aqui, ó, o escudo cristalino. Aqui embaixo você vai ter também escudo cristalino. A bacia sedimentar ela é formada sobre, muitas vezes, um embasamento cristalino, tá? Ok? Esse nome embasamento cristalino ele fica mais, principalmente por conta quando você tem uma bacia sedimentar sobre ela, né? Aí a gente usa embasamento cristalino, tá? Aí gerando essas bacias intracratônicas, ok? Por conta do crátons ali, né? Intracratônicas, tá? Essas bacias sedimentares vão estar basicamente sobre esse embasamento cristalino. É a maioria no Brasil, tá? As bacias sedimentares. As águas dos rios, os ventos vão levando esses sedimentos que vão depositando em espaços mais depressivos, tá? Geralmente entre escudos ou limites de placas, ok? Tranquilo até aí? Então vocês estão vendo aqui, né? A gente tem escudo cristalino e bacia sedimentar no Brasil. Olha o escudo cristalino, o tempo que ele tem de formação. Ele é mais, né? Que ele é mais baixo, né? Os dobramentos modernos são mais recentes na história geológica, na estrutura geológica, beleza? Período de Mesozoico a Cenozoico, de 250 a 65 milhões de anos. Nós vamos encontrar dobramentos modernos aqui na América? Sim. Os Andes, as Montanhas Rochosas, né? Eles foram formados recentemente, não é à toa que acharam fósseis de peixes nas partes mais altas dos Andes. Por quê? Porque um dia aquela parte que está mais alta, ela estava embaixo e ela foi o quê? Ó, subindo num processo, né, de dobramento moderno, né? Foi dobrando-se a placa mais densa foi em direção ao manto, a placa menos densa ela foi subindo, tá? Um dobramento moderno porque é recente. Dobramento porque dobrou, houve um processo de dobramento, moderno porque é recente. Beleza? Nós não temos dobramentos modernos no Brasil, tá? Olha aqui, ó. Formação dos dobramentos modernos. Tá vendo? Placa tectônica mais densa vai embora, a placa tectônica menos densa ela vai gerar um processo de dobramento. As formas de relevo no Brasil, né? Temos aí os planaltos, é a maior parte do relevo nacional, tá? Então, o nosso território é basicamente composto de planaltos. Agora nós estamos falando das formas, gente, de geomorfologia. Então, esses planaltos eles podem ser sedimentares, podem ser de escudo cristalino, beleza?
apresenta altitude acima de 200 metros, geralmente. Pode ser encontrado tanto em área lá de escudo cristalino de bacia sedimentar. Os planaltos sedimentares, né, você tem uma elevação da placa, né, para gerar esses planaltos sedimentares e também sofre muita erosão. Tá? Próximo a planaltos, nós vamos encontrar aí depressões relativas e algumas planícies. Então, perto do planalto, você vai encontrar, às vezes, uma planície, vai encontrar uma área de depressão. Ok? Ele, se comparado à planície e à depressão, ele que sofre mais com erosão do que com deposição. Né? A parte mais alta vai chovendo, vai batendo sol, então ele vai perdendo, né, seus sedimentos ali. Beleza? Essas rochas, né, vão se sedimentando. As depressões são as áreas mais baixas do que circundam. Então, se você tem áreas mais altas do que está te circundando, você tem uma depressão, tá? Beleza? Então, logo estarão mais próximas a planaltos ou montanhas e até mesmo algumas planícies, por mais que seja muito difícil, tá? Elas podem ser relativas, acima do nível do mar, ok? Ou absoluta. Nós não temos absoluta no Brasil. Tá? É abaixo do nível do mar. A gente pode falar da Holanda, dos Países Baixos, né? Que é abaixo do nível do mar, né? Na região do Mar Morto. Mas aqui no Brasil a gente tem depressões relativas. Beleza? Depressões relativas é acima do nível do mar. Vocês estão vendo na imagem aí. A depressão ela pode ser periférica ou pode ser marginal. E aí eu trouxe aqui o exemplo de São Paulo. A depressão podendo ser periférica é quando a área de contato, né, onde tá essa depressão. Opa, aqui, ó. Depressão periférica, tá vendo aqui em São Paulo, ó, Planalto Atlântico, onde está a região metropolitana, área de planície, as praias. Depois que você passa a região metropolitana em São Paulo, você tem uma depressão periférica. Por quê? Porque essa depressão ela vai estar entre uma área de bacia sedimentar e de escudo. Ué, não entendi. O Planalto Atlântico, gente, ele vai ser uma área de escudo cristalino. E o Planalto Ocidental, ele vai ser uma área de quê? De bacia sedimentar. O Planalto Ocidental, o que constitui ele é sedimentar, rocha sedimentar. O Planalto Atlântico, o que constitui ele é escudo cristalino. Então a gente vai chamar de depressão periférica. Por quê? Porque ele está entre dois planaltos, sendo que um planalto é de sedimento e o outro planalto é de escudo cristalino. Tá? Então pega esse exemplo quando falar de depressão periférica. Depressão marginal, preste atenção, ela vai estar situada em área de origem sedimentar. Tá? Então, tem uma depressão marginal ali. Por quê? Porque os dois planaltos que estão próximos a ela são de origem sedimentar. Beleza? E tem a depressão interplanáutica. Né? Geralmente ela vai estar entre planaltos. Nesse caso aqui, a depressão periférica ela também vai ser uma depressão interplanáutica, porque ela está entre planaltos. Tá? Ela poderia estar numa outra forma, entre outra forma de relevo. Ok? Tranquilo? Mas você vai encontrar mais depressões interplanáuticas. Olha aqui, ó. Nós temos aqui a depressão sertaneja, onde está o sertão, né? O Planalto da Borborema, o Planalto dos Chapados ali da bacia do Rio Parnaíba. Então você tem uma depressão que é de certa forma interplanáutica, né? Interplanáutica. E aí, um é cristalino, o outro é o quê? Sedimentar. Vai ser uma depressão o quê? Periférica. Então a depressão sertaneja ela é periférica interplanáutica. As planícies, né, a menor parte do relevo brasileiro, pequena elevação altimétrica, aí, máximo 200 metros, são formados recentemente, tem mais deposição, tem mais origem sedimentar, ela foi formada por depósitos, concentram-se mais nos litorais, na área costeira, mas também em margens de rios, né, em áreas fluviais. Sofre constante transformação. A água dos rios e do mar vai levando e trazendo constantemente, né, esses sedimentos formando essa planície. Também podem surgir planícies lacustres em lagos, tá? Ok? Olha aqui, em áreas de planície onde vai encontrar a planície amazônica, a planície costeira, a planície do Pantanal e a planície gaúcha, tá? E então se encontra mais nessa região. Você vai ver que o Brasil é composto mais de planaltos, né? Olha o Planalto Atlântico, o Planalto Meridional, o Planalto Central, né? E o Planalto das Guianas. Ações humanas e alterações na paisagem, né? Não é só a chuva, o vento, o sol e micro-organismos que modelam o relevo, como nós vimos, né? Formando esses relevos que nós conhecemos. Mas o ser humano também. São chamadas de mudanças antrópicas.
Como assim? Quais são essas mudanças antrópicas? Como o ser humano ele muda a paisagem, né? O processo de urbanização, o crescimento das cidades, industrialização, a mineração, construção de túneis, pontes, rodovias, né? Soterramento de rios ou desvios de rios. Você está vendo ali o Vale do Anhangabaú, se eu não me engano, em São Paulo, que ali tinha um rio, né, cara, que sumiu, né? E é claro que numa chuva forte, se você não tem uma drenagem boa ali, aquilo ali enche, né? Porque o rio, a água vai correr para onde existia um rio antes, certo? Você está vendo aqui, ó, um soterramento, se eu não me engano, foi na região serrana do Rio, um soterramento, não, um deslizamento, gente, um deslizamento de um morro, né? Que impactou a vida de muitas pessoas, né? Possivelmente tinham casas ali que acabaram sendo soterradas, tá? Por conta desse deslizamento. Ok? Então você gerou uma mudança antrópica. Muitas vezes você vai construir uma casa ali, que você vai tirar a vegetação, né? As raízes são importantes para segurar muitas vezes, né? Esse morro, você tirou a vegetação, fica mais vulnerável a uma chuva forte, né? Vem um deslizamento é, da rocha presente ali e dos sedimentos presentes ali, tá? Então você gerou uma mudança antrópica que pode gerar um acidente, né? Você fez uma mudança na paisagem e que pode gerar um acidente. Então eu botei esses 4 pontos aqui, né, que são pontos que têm relação com as mudanças antrópicas, né? Que você muda a paisagem e que, claro, pode ser muito prejudicial quando não bem feito, tá? Quando você faz algo ali e não sabe, será que aqui é próprio para construção? Por isso é um papel importante do geólogo, né, nas construções. Será que se pode construir aqui? Será que esse solo permite uma construção adequada? Né? Isso é muito importante também. Tá? Existem outras formas de relevo mais específicas, tá, gente? Nós falamos aqui de planalto, planície e depressão, mas tem as formas mais específicas de relevo, como os morros, né, os vales, as serras, tá? Colinas. Nós não falamos da montanha porque você não encontra montanha no Brasil, que a sua estrutura é o dobramento moderno, tá? Beleza? Aqui, ó. Esses são os tipos de relevos mais conhecidos, tá? Geralmente em áreas planáuticas você vai encontrar serras também ali, né, próximo das áreas planáuticas, tá? As escarpas são os paredões próximos ali, os paredões que estão que pertencem ao planalto, né, e tudo mais, tá? E é isso, tá? Eu, se não me engano, não sei se tem um outro vídeo aqui que eu falo das formas de relevo mais específicas no canal. Você tem ali ó, o Dedo de Deus na Serra, né? Ali em Guapimirim, entre Guapimirim e Teresópolis, mais de 1.692 metros, né? É uma região de serra ali, tá? Espero que tenham gostado. Valeu, valeu, gente. Compartilhei com os colegas esse vídeo. Bom demais ter vocês aqui. Valeu.